Olá, eu sou Ricardo Zantchef, professor de Urgência e Emergências da UFBA, e estou aqui para a gente continuar a nossa conversa sobre o manejo do paciente com suspeita de Covid. E nessa aula, a gente vai falar especificamente da intubação. Mas percebam, não é o meu objetivo trazer proficiência a você. Então, se você nunca intubou e não conhece o procedimento, não é com essa aula que você vai dominar o procedimento. Eu quero aqui focar apenas em relembrar o passo a passo, relembrar as etapas do procedimento e chamando a atenção às peculiaridades que a Covid-19 traz, os cuidados que a gente tem que ter durante o nosso procedimento. Tá bom? Para a gente começar, vamos relembrar o momento da intubação e quando eu vou intubar. Eu já falei um pouco disso na aula do manejo do paciente crítico, mas eu relembro que sempre que você tiver um paciente que ele está em franca insuficiência respiratória, aquele paciente que tem sinais de esforço respiratório franco, que ele não consegue manter a ventilação na suspeita de Covid, ou então aquele paciente que não consegue ter uma saturação adequada, a gente vai lançar mão da nossa intubação. Vai lançar mão do procedimento. Para a gente começar a falar do procedimento agora, tem que ter muito cuidado, porque o problema Covid, a doença, traz uma série de peculiaridades. Se intubar já é um momento perigoso, já é um momento crítico, que costuma deixar o pessoal aí suando frio, imagine na suspeita de Covid. Se o pessoal tinha medo de não conseguir realizar o procedimento, agora ele tem medo de não conseguir realizar o procedimento e ainda se contaminar. Por quê? Porque a gente já falou que durante a intubação, é um procedimento que gera aerossol. E apesar da Covid ser transmitida por gotícula, nesses procedimentos geradores de aerossóis, como quase todos a manipulação da via aérea, você pode contaminar toda a equipe que está no ambiente se não estiver adequadamente paramentada. Por isso que, como nessa foto eu mostro aqui, o pessoal tem um cuidado muito alto com os EPIs na hora da intubação desse paciente. E vejam, há toda uma preparação adequada, há toda um material específico para ser feito nisso aqui. E eu vou trazer aqui à tona o protocolo que a AMIB e a Abramed fizeram para a gente saber esse passo a passo e também os medicamentos e materiais especiais que podem ajudar a gente. O primeiro passo é a gente saber qual técnica de intubação a gente vai utilizar, porque você pode intubar de várias formas, existem várias técnicas de intubação, mas o nosso manual ele é direto, ele é taxativo em falar que a gente sempre vai utilizar, sempre não, mas a principal escolha, o primeiro, vai ser a sequência rápida de intubação. Essa que a gente quer, porque a gente faz um procedimento rápido, a gente faz nosso procedimento sempre com a utilização de um bloqueador neuromuscular e uma droga sedativa. Ah, eu não gosto de utilizar um bloqueador neuromuscular para intubar. Tá, então você não está fazendo uma sequência rápida de intubação, porque pela definição você precisa dessas duas drogas para garantir uma maior taxa de efetividade, uma menor taxa de complicação durante o procedimento. Bom, agora que a gente já sabe, vamos relembrar o passo a passo. Eu gosto muito de trazer os 7 P's. Não sei se todo mundo conhece, mas apresento vocês aqui. O primeiro P da preparação, depois da pré-oxigenação, do pré-tratamento, da paralisia com indução, depois do posicionamento do paciente, passagem do tubo e, por fim, após intubação. Vamos ver cada uma dessas letrinhas aqui para relembrar o que há de específico em cada um desses momentos. Primeiro, na preparação. Olha, é a fase mais importante. Você tem que avaliar com muito cuidado essa via aérea, se antecipar aos problemas que podem acontecer. Então, a gente gosta muito de utilizar esse mnemônico LEMON, que lembra você de olhar externamente o paciente, de avaliar essa via aérea, de predizer o malampate, de avaliar o malampate do paciente, de procurar por sinais de obstrução e de checar a mobilidade do pescoço do paciente, vendo se é sinais de obesidade, se é o pescoço curto. Também checar esse famoso 3-3-2, que são os 3 dedos de abertura oral, os 3 dedos entre o mento e o ocioide, e o 2 entre o ióide e a cartilagem tireoide, para a gente ver se há algum preditor de intubação difícil. Porque se há um preditor de intubação difícil, você tem que se preparar ainda mais, você tem que pensar o plano A, mas sempre ter à mão o plano B, o C e o D. Você nunca intuba um paciente com um plano só. Sempre tem que ter os 2 ou 3 para, se o primeiro falhar, lançar a mão dos outros. A gente tem que preparar também a equipe, porque aqui tem peculiaridades. A gente vai querer intubar com uma equipe reduzida, para minimizar a chance de contaminação. No caso, 3 pessoas. Vai ser o médico, o enfermeiro e o fisioterapeuta, que vai estar auxiliando no procedimento. Você ainda tem que deixar todo mundo muito bem preparado. Todo mundo tem que estar com os EPIs completos. E esses EPIs vão ser o quê? De cima para baixo, o gorro, o óculos ou o face shield. Você vai ter que estar utilizando uma máscara N95 obrigatoriamente. Aqui não serve a máscara cirúrgica. Vai ter que estar utilizando também as luvas, que podem ser de procedimentos ou a estéreo sem nenhum problema. E o avental de manga longa e impermeável. Tem que estar completamente equipado. E você tem que ter não apenas 3 kits, mas 5.
Por quê? Porque os 3 vão ser utilizados pelos componentes da equipe e 2 que vão ficar de reserva. Um para um médico, caso haja alguma dificuldade na intubação e ele precise de auxílio de alguém mais experiente, e outro para um circulante que precisa auxiliar em alguma droga, alguma medicação a mais. Bom, essa preparação, ela abrange todos os aspectos, não apenas a equipe, os EPIs, mas também ao material. A gente tem que deixar tudo preparado e testado. E você vai preparar e testar antes mesmo de entrar no quarto. Você faz isso do lado de fora, na sala do paciente, e só depois que adentra já com tudo aí muito bem preparado, identificado e até testado. Os materiais vão desde os clássicos, daqueles que a gente utiliza em qualquer intubação. Então aqui o tubo, obviamente, você vai pegar um tubo aí tamanho 7,5 ou tamanho 8. O laringoscópio, que a gente vai utilizar aí a lâmina 3 ou 4. O fio guia, que a gente vai poder utilizar. A seringa vazia para insuflar o cuff. O aspirador, o ambu, o oxigênio com a fonte de oxigênio, as drogas que a gente vai utilizar. O ventilador mecânico tem que estar preparado e pronto a ser conectado. E sempre a caixa de viário difícil. Porque eu já falei aqui, você nunca começa um procedimento de intubação sem ter um plano B. E no nosso caso, o plano B aqui vai ser a caixa de via aérea difícil, que aí pode ter algum outro laringoscópio mais especial, pode ter até mesmo um bisturi, uma lâmina para a gente fazer uma via aérea cirúrgica, caso necessário. Além desses materiais que eu falei aqui, e até o que eu mostro aqui na foto para vocês verem, são os materiais especiais, em que a gente, na suspeita de Covid, lança a mão do que a gente tem de melhor, do que a gente tem de mais eficiente para ajudar o nosso procedimento. Por isso que no protocolo está dizendo que você vai ter que utilizar, se disponível, certo? Um videolaringoscópio, como esse aqui, que fica muito mais fácil a intubação. Olha que beleza. Você coloca lá na ponta do laringoscópio, ele tem uma câmera e ele mostra para você a imagem das cordas vocais, facilitando o seu procedimento. Você também vai ter que ter junto o filtro, vai ter que ter também um capnógrafo e uma pinça forte, que eu explico já já, mas saibam que há equipamentos especiais para a gente, porque aqui você quer minimizar a chance de erro. Essa não é a intubação do recém-formado, não é a intubação no interno. Quem intuba esse paciente é o médico mais experiente no plantão, porque você não quer que haja uma falha, complique mais e precise chamar uma ajuda e venha mais gente ainda para a sala do paciente. Depois da preparação, que você preparou tudo, a gente vai pré-oxigenar esse paciente, certo? Você vai colocar ele sobre uma fonte de oxigênio aí a 100%, pode ser o ambu ou a máscara não reinalante, por 5 minutos. Chama a atenção que é importantíssimo não ventilar esse paciente, porque se você ventila, você gera aerossol. Vai deixar ele respirar. Se for preciso ventilar, ou até mesmo simplesmente por deixar lá, coloque um filtro. Bem como eu estou colocando aí, isso não vem no ambu. Não faz parte do dispositivo bolsa, válvula, máscara. Você conecta ele entre a máscara, certo? E o resto, o corpo do dispositivo, para filtrar as partículas de aerossol. Depois da pré-oxigenação, a gente vai fazer o pré-tratamento. Sim, o pré-tratamento está indicado no manual. É uma coisa controversa, nem todo mundo faz. A gente acaba, na maioria das vezes, utilizando até o fentanil. Sabe que a gente pode utilizar tanto a lidocaína ou o fentanil, para fazer o pré-tratamento com a ideia de diminuir diminuir a resposta simpática, a resposta adrenérgica estimulada pelo laringoespasmo, pela laringoscopia que a gente faz no paciente. Aqui está indicado a lidocaína, na dose de 1,5 mg por quilo, porque é o ideal aí de que ela acaba gerando menos tosse do que o fentanil. A gente acaba utilizando ela, mas muito cuidado, principalmente naqueles pacientes que estão mais chocados, que estão mais graves, talvez seja algo assim, não só dispensar, mas a entender esse pré-tratamento como um momento de estabilização do paciente. Então é aqui que, se o paciente está meio chocado, com a PA um pouco reduzida, você vai fazer um volume para ele, iniciar uma droga vasoativa, para que ele não acabe chocando e piorando o estado geral logo após o procedimento. Entendam um pré-tratamento como um momento de estabilização do paciente antes da intubação. Bom, depois do pré-tratamento, o que a gente vai fazer agora é a infusão das drogas efetivas, a paralisia com indução, ou seja, vai utilizar o bloqueador neuromuscular e o sedativo. O bloqueador neuromuscular, o mais indicado é a succinilcolina, o que mais tem disponível por aí. Se você não quiser gravar a dose, é uma ampola. É o que você vai utilizar. Lembra sempre de respeitar a meia-vida da droga, só começar o procedimento depois que o paciente começa a fascicular e apresenta o relaxamento completo da musculatura para não agregar mais complexidade aí no procedimento. E também o sedativo, que é mandatório a gente fazer. Agora a gente vai escolher, de preferência, isso é o que está no protocolo,
é a ketamina, vai ser a nossa principal escolha. Caso não tenha, a gente pode utilizar o etomidato. São sempre escolhas melhores do que o famoso midazolam, porque o midazolam acaba sendo um cardiodepressor, um hipotensor, ainda mais quando somado ao fentanil. Por isso a gente prefere uma droga positiva, como a ketamina, que pode ajudar ainda mais causando uma broncodilatação. O etomidato é uma droga muito boa também, porque é uma droga estável, uma droga neutra, que não vai causar esses prejuízos da depressão circulatória que os benzodiazepínicos causam. A dose, mais uma vez, se não quiser decorar, meia ampola de ketamina, uma ampola de etomidato, você vai conseguir realizar esse procedimento sem as maiores dificuldades, desde que respeite a meia-vida e o tempo de ação da droga. Pois bem, depois que a gente fez a paralisia, lembre-se sempre de posicionar adequadamente o seu paciente. Pessoal, o coxim, ele é suboccipital e não interescapular, tá bom? Esse é um erro crasso que acaba sendo feito aí nas emergências da vida. Não, o nosso coxim, ele vai ser abaixo do occipito do paciente para facilitar a visualização, vai retificar os eixos da via aérea do paciente e facilitar assim a nossa visualização das cordas vocais e a passagem do tubo. Pois bem, depois que a gente posicionou o nosso paciente, está tudo pronto, gaste muito tempo aqui, o tempo que for necessário. Quanto mais tempo você gasta no posicionamento, menos tempo você gasta durante o procedimento, enquanto o paciente está em apneia. Então não se preocupe em utilizar o tempo necessário, porque vai chegar a hora de passar o tubo. E o procedimento de passar o tubo é igual o de qualquer intubação, com um detalhezinho, que a gente vai clampear esse tubo. Lembra aquela pinça forte que eu falei lá atrás? É para isso que a gente vai utilizar aqui. Olha aqui, ó, a gente pega essa pinça forte e clampeia o corpo do tubo. Para quê? Para que na hora que você entubar, ele não solte ar, ele não gere aerossol por dentro do tubo e acabe contaminando a equipe toda. Você pode clampear, como está aí. Existem até algumas outras formas de fazer, posicionando uma seringa, o êmbolo de uma seringa na ponta, furado com um fio-guia. Seja como for, o fato é, você precisa de alguma medida para evitar a contaminação da equipe após a passagem do tubo. Uma vez que o tubo está assim, agora vem de fato a passagem do tubo. Como é que a gente faz? Manobra igual, manobra semelhante a qualquer intubação. Tubo na mão direita, laringo na mão esquerda, e aí você vai sempre da direita para a esquerda, passando o tubo, desloca a língua, vai até a valécula, localiza as cordas vocais e passa o tubo. Aqui começam algumas peculiaridades, porque você passou o tubo e insuflou o cuff. Olha o próximo passo ali, ó, número 9. Olha que interessante. Eu não chequei o posicionamento ainda, porque depois de passar o tubo e insuflar o cuff, nesse paciente suspeita de Covid, a gente vai direto conectar no ventilador a um circuito fechado, porque se eu ambuso o paciente, mais uma vez eu aumento a chance de contaminação. Se eu faço a ventilação dele para poder auscultar o posicionamento do tubo, eu aumento essa chance. Então a gente conecta direto no ventilador, inicia a ventilação pela máquina e a gente checa o posicionamento do tubo através da capnografia. Por isso que a gente também pedia um capnógrafo lá no nosso material. Não está indicado fazer a ausculta desse paciente. Depois da passagem desse tubo, aí vem aqui, ó, olha que beleza. Essa é a imagem que todos nós queremos ter. Na laringoscopia, a gente consegue ver tranquilamente as cordas vocais, é isso que a gente quer, e passa o tubo aí no meio das cordas vocais sem nenhuma dificuldade. Após ter isso, vem a pós-intubação, em que a gente vai fixar esse tubo, em que a gente vai reavaliar o paciente como um todo. Tome muito cuidado. Geralmente, depois da intubação, o paciente acaba chocando um pouco pela ventilação mecânica, a pressão positiva que acaba causando no tórax, ou as drogas que a gente utilizou. Então, vamos reavaliar esse paciente, vamos pedir uma radiografia de tórax para checar complicações e até mesmo um posicionamento adequado do tubo e manter ele sedado e bem acoplado a essa ventilação mecânica, a esse ventilador. Pois bem, essas foram as referências utilizadas. Espero que tenham aproveitado. Forte abraço, até a próxima. Intubação é um tema muito delicado, não é? Ainda mais quando a gente fala do enfrentamento à pandemia de Covid-19. E é por isso que, se você quiser saber mais sobre as drogas utilizadas em sequência rápida de intubação nesses pacientes com suspeita de Covid-19, aqui vai uma super dica. Acesse o Yellow Book App. Lá você vai encontrar dose, posologia, efeitos adversos de todas as medicações discutidas nessa aula. Além disso, você vai encontrar também um guia completo sobre essa doença com vários temas, sessões e e-books sobre Covid-19 com detalhamento em relação à paramentação, desparamentação, orientações específicas sobre IoT nesses pacientes e muito mais. E aqui termina a nossa jornada de aulas sobre Covid-19. Espero que vocês tenham curtido, acompanhado e aprendido um pouco mais com a gente sobre esse tema tão preocupante e desafiador. Não esqueça de deixar o seu comentário e siga a gente, @sanar.yellowbook no Instagram e nas redes sociais.
Compartilhe esse conhecimento com os colegas, dissemine e difunda para todos aqueles que estão na luta, na linha de frente contra a pandemia do Covid-19. Não se esqueça, sempre busque mais segurança e busque mais informação na hora de tomar decisões à beira-leito. Se atualize sempre. Nós, do Yellow Book App, estamos aqui junto com vocês.